Você sabia que o Espiritismo inteiro foi codificado em apenas 5 livros? Fique até o final e descubra o que cada um deles revela sobre a alma, a vida e o destino humano. Há perguntas que a humanidade carrega, desde tempos imemoriais. De onde viemos? Por que estamos aqui? O que acontece depois da morte? Essas questões não são exclusivas de nenhuma época, nenhuma cultura, nenhum povo. Elas habitam o coração de todo ser humano que, em algum momento, para e olha para dentro. No século XIX, na França, um educador chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail se deparou com esses mesmos questionamentos, mas o fez de um modo diferente, com método, com rigor e com uma profunda abertura para o que o universo tinha a revelar. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, ele não inventou o Espiritismo, ele o organizou. Ele reuniu, ao longo de anos, respostas obtidas por meio da comunicação mediúnica com espíritos superiores, submeteu essas respostas à análise criteriosa da razão e as sistematizou numa doutrina coerente, filosófica e científica. O resultado desse trabalho são 5 obras fundamentais, 5 livros que juntos formam o que chamamos de codificação espírita. Não são romances, não são textos de entretenimento, são obras de consulta, de meditação, de estudo profundo, e cada uma delas abre uma porta diferente para a compreensão da existência. Neste vídeo, vamos percorrer essas 5 obras com calma e respeito. Vamos entender o que cada uma traz, por que ela importa e como ela se encaixa no conjunto maior da doutrina. Se você está chegando ao Espiritismo pela primeira vez, este será um mapa precioso. Se já caminha nesse caminho há anos, talvez encontre aqui um olhar renovado sobre algo que já conhece. O primeiro livro é também o mais fundamental de todos, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Essa é a data que marca o nascimento oficial do Espiritismo como doutrina codificada. O que encontramos nessa obra? Uma série de perguntas elaboradas por Kardec e respondidas, segundo ele, por espíritos de diferentes graus de evolução identificados por meio de médiuns. Mais de 1000 questões organizadas em 4 partes. As causas primárias da existência, o mundo dos espíritos, as leis morais e as esperanças e consolações da vida futura. Aqui estão alguns dos ensinamentos mais centrais da doutrina. A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, a ideia de que o espírito progride de vida em vida em direção à perfeição, a existência de uma lei moral universal, a lei de causa e efeito, que garante a cada ser o que suas ações merecem, sem caprichos e sem favorecimentos. Kardec não apresenta esses ensinamentos como dogmas impostos. Ele os apresenta como respostas racionais a questões filosóficas antigas. Ele próprio escreve na introdução da obra que o Espiritismo apela à razão antes de apelar à fé. Isso é singular. Isso é o que diferencia essa abordagem. O Livro dos Espíritos é a espinha dorsal da doutrina. É por ele que todo estudo sério começa. Ele não responde a tudo, nenhuma obra humana poderia, mas organiza os grandes princípios de uma forma que convida à reflexão contínua. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Se o primeiro estabelece os princípios, este nos apresenta os meios pelos quais o mundo espiritual se comunica com o mundo material. A mediunidade é um tema que desperta curiosidade e, às vezes, receio. O Espiritismo trata dela com sobriedade. Kardec não a envolve em mistério dramático. Ao contrário, busca compreendê-la com o mesmo espírito investigativo que aplicou ao Livro dos Espíritos. Nessa obra, encontramos uma classificação cuidadosa dos diferentes tipos de manifestação mediúnica, dos diferentes perfis de médiuns e das condições que favorecem ou prejudicam a comunicação espiritual. Kardec é minucioso. Ele alerta sobre os riscos de uma mediunidade mal compreendida,
sobre a influência de espíritos de diferentes graus morais e sobre a necessidade de discernimento constante. Há um ponto que merece atenção especial. Kardec insiste que a mediunidade não é um privilégio espiritual. Ter a faculdade mediúnica não significa ser mais evoluído ou mais virtuoso. A evolução espírita se mede pela conduta moral, pelo amor praticado, pela superação das imperfeições. A mediunidade é uma ferramenta, como toda ferramenta pode ser bem ou mal utilizada. O Livro dos Médiuns é indispensável para quem deseja compreender como o Espiritismo entende a comunicação entre os dois planos da vida. E é também um convite ao cuidado, ao equilíbrio e à seriedade no trato com essas questões. A terceira obra é O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Este é talvez o livro mais acessível da codificação e, para muitos, o mais profundo na sua influência sobre o dia a dia. O que Kardec faz aqui não é reescrever os evangelhos cristãos. É interpretá-los à luz dos princípios espíritas, buscando compreender os ensinamentos morais de Jesus com os olhos da razão e da revelação espírita. Passagem por passagem, Kardec analisa as palavras atribuídas a Jesus e as relaciona com conceitos como reencarnação, progresso espiritual e a responsabilidade de cada ser por suas escolhas. O eixo central dessa obra é a moral. Kardec acredita que a verdadeira religião não está em rituais externos, mas na transformação interior do indivíduo. A caridade, o perdão, a humildade, a superação do egoísmo, esses são os temas que perpassam toda a obra. Há uma compreensão que o Evangelho segundo o Espiritismo deixa muito clara. Somos nós mesmos os arquitetos de nossa felicidade ou de nosso sofrimento, segundo a justiça divina. Não existe punição arbitrária, existe consequência. E existe a possibilidade, sempre aberta, de recomeçar e de escolher diferente. As duas obras seguintes completam a codificação. O Céu e o Inferno, publicado em 1865, examina as doutrinas de recompensa e punição após a morte, confrontando as tradições religiosas com os princípios espíritas. Kardec argumenta que penas eternas e recompensas imediatas são incompatíveis com a ideia de um Deus justo e amoroso. A progressão do espírito é gradual, é justa e depende do esforço de cada um. Por fim, a Gênese, publicada em 1868, é a obra mais filosófica e científica da codificação. Nela, Kardec explora as origens do universo, dos mundos e da vida, buscando harmonizar o conhecimento científico de sua época com os ensinamentos espíritas. Ele aborda os milagres, os fenômenos extraordinários narrados nas Escrituras e propõe uma leitura racional desses eventos à luz de leis naturais ainda pouco compreendidas. Juntas, essas 5 obras formam um sistema coerente. Cada uma ilumina um aspecto diferente da mesma verdade. Somos espíritos imortais em jornada de evolução, guiados por leis justas e amorosas, em direção a um destino de paz e plenitude. Conhecer esses 5 livros é o ponto de partida. Mas o Espiritismo sempre insistiu que o estudo só tem valor quando acompanhado de prática moral. Kardec é explícito nisso. Saber não é suficiente. É preciso viver o que se aprende. Então, como aplicar isso no dia a dia? Uma sugestão simples e poderosa. Escolha um dos 5 livros e comprometa-se a lê-lo com calma, sem pressa. Não como quem cumpre uma obrigação, mas como quem está numa conversa. Faça perguntas ao texto. Anote o que ressoa. Releia os trechos que perturbam. Muitas vezes, o que nos perturba é justamente o que mais precisamos compreender. Além da leitura, o Espiritismo propõe a prática da caridade como complemento insubstituível do estudo. Isso não significa apenas ajudar materialmente. Significa cultivar paciência com quem nos irrita, perdoar quem nos magoou, olhar para o próximo com genuína compaixão.
Essas práticas cotidianas são o espiritismo vivido e é nelas que a doutrina ganha vida real. Como costumava dizer Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O momento para começar ou para aprofundar é sempre agora. Se você ainda não sabe por qual livro começar, pense no que mais te move hoje. Questões sobre a morte e o além. Comece pelo Livro dos Espíritos. Questões sobre como viver melhor. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é seu ponto de entrada. Curiosidade sobre mediunidade. O Livro dos Médiuns te aguarda. Não existe ordem errada quando a intenção é sincera. 5 livros. Uma vida inteira de estudo. E ainda assim, a sensação de que há sempre mais a descobrir. Isso não é uma fraqueza da doutrina, é a sua grandeza. O Espiritismo não oferece respostas prontas para calar a mente. Oferece princípios para iluminar o caminho e convida cada ser a caminhar com seus próprios pés, no ritmo que lhe é possível. A alma que estuda, que reflete, que pratica o bem, mesmo quando é difícil, essa alma está evoluindo, independentemente do nome que dá à sua crença, independentemente do livro que tem nas mãos. Que estes 5 livros sejam para você não um peso a carregar, mas uma luz a seguir. E que cada página lida te aproxime um pouco mais de quem você veio a este mundo para ser. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe seu joinha, compartilhe com alguém que também busca esse caminho e se inscreva no canal para receber novas reflexões toda semana. Até o próximo encontro.